a pouco, sobre a questão de você falar sobre começar o campeonato roraimense antes da Copa do Brasil, por exemplo. Foi a prova isso a Supercopa. Porque por mais que o Palmeiras e o Flamengo tivessem jogado já alguns jogos estaduais, não com os times que estavam ontem em campo, a gente viu que a gente esperava um pouco menos, né, desse jogo por causa disso. Vai ter a Copa do Brasil com um jogo bom entre São Raimundo e Grêmio, por exemplo? Pode ter. Mas também a gente pode encontrar muita dificuldade por parte da equipe do Grêmio. do São Raimundo, que ainda não foi para campo. E do Grêmio mas também. pode fazer um grande E do jogo. Grêmio Né? também, Benson, porque é o seguinte, os times estão em atividade, eles lá, mas uma coisa, de novo, é jogar contra o São Luís de Juí, outra coisa é para o Flamengo, é jogar contra o Madureira, contra o Itaperuna, que nem está no campeonato. Aí Outra pega coisa o é jogar Palmeiras. contra o Palmeiras. E outra, aquele jogo de ontem, na minha opinião, Chiquinho, não reflete o que serão os dois times. É um ponto fora da curva que não vai ser aquilo, nenhum nem outro. E aquela coisa também. Vai, Chiquinho, daí. Eu vejo assim, Gabigol, eu admiro muito o posicionamento dele e tudo. Agora, eu fico triste com a falta de educação que ele tem. Triste porque é uma geração que ele forma. Meus filhos fazem aquele negócio lá que ele faz, no braço, fazem, pô. Eu fico olhando, mas assim, pô, ele reclama de tudo. Mas é um jogador... Disciplinamente fora de série, é cara. Bater pênalti que nem ele é muito Não difícil. tem. Posicionamento Quer dizer, tem dele o Veiga, é né? aquela coisa, chama gol porque ele tá posicionado certo. Sim. Ele é muito bom. Tempo de bola, né? Referente a Posicionamento. treinadores portugueses. Eu tive agora em São Paulo fazendo um curso e tinha alguns deles lá. São muito bons, mas você vê o que o do Palmeiras reclama. Se eu reclamasse a metade daquilo verdade. dali, os caras me expulsavam. Mandava era te prender. Pois ele xinga e fala e tal, mas são bons, cara. E a gente tem que tirar proveito. Teve uma época, um português falou pra gente lá que, pô, vocês foram despertar a gente. Portugal nunca ganhou nada. Nada. Verdade. Aí o Felipão chegou lá, montou um time, Mediano. chegou uma final e aí despertou ele. Eles nunca tinham botado bandeira nas portas, aquele negócio ali, botaram. Despertou até E aí o espírito despertou do os caras, o que, é que eles patriotismo. tinham que fazer? Vamos estudar aqueles caras lá que sabem mais do que a gente. Os caras foram para a faculdade. E aí, meu irmão, hoje eles estão dando... Dando aula. Dando o que- show. Teve período que 70% dos treinadores no Campeonato Português era brasileiro. Pô. Então agora a gente tem que baixar, voltar o pezinho para trás e estudar para a gente chegar. Realmente, uma das coisas que eles têm dificuldade com a gente, mas todos os portugueses têm. Propósito, Chiquinho, o Raniol é mais rápido nesse quesito. Procura aí para nós quantos técnicos portugueses tem hoje dirigindo times da Série A para nós aqui no Eu Brasil. acredito que rapidinho aqui, acho que são 3. É Bahia, Até já Flamengo, aumentou, mas Palmeiras. Flamengo, Palmeiras, Cuiabá. Cuiabá, acho que era o Antônio lá, né? Se não me engano. Tem uma penca, não tem só 4 O não. Raniel vai dar uma gugada. Mas eles estão contribuindo muito. Agora, uma dificuldade que eles têm, pois o jogador na Europa, na base, ele joga de lateral direito, aí joga pela extrema direita, joga de segundo volante. No Brasil, o cara, você pegar, por exemplo, eu vi um jogo, eles perdendo um jogo, eles botaram o Marinho de lateral esquerdo, botaram sim, no sim, aí sim, perde verdade. o jogo, porque o jogador brasileiro não vai Não saber. tem essa disciplina. Não tem Carioca. isso. Eu tenho, porque que agora, o Igor só não jogou comigo de zagueiro por causa daquela altura. E de Mas ele goleiro, faz. Carlinhos. que tá Agora, chegando. Chiquinho, contra o Gás, você bota o Igor de goleiro. Vai pegar, vai fechar. Então, isso é uma diferença que se tem de cultura. Isso é cultura é do cultura. futebol. Eles se adaptando a isso, eles estão contribuindo muito, muito. Mas o tempo deles não Me vai durar parece muito que ontem tempo, não. foi a 20ª ao longo de toda a história Abel? do Abel no Palmeiras. Foi a 20ª expulsão dele. Não, né? mas treinar Palmeiras, treinar Flamengo é fácil. 6 Baixa pra cá. portugueses. 6 portugueses. Quem são os times? Tem fácil aí? Abel Ferreira, Palmeiras. Palmeiras. Luiz Castro, Botafogo. Vitor Pereira, Flamengo. Flamengo. Renato Paiva, Bahia. Bahia. Ivo Vieira, Cuiabá. Cuiabá. Pedro Caixinha, Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino. chegando. Mas é 20 de 6, né? Aliás, é 6 de 20, quase Mas 50%. você vai ver, aí vai 24%. vai sobreviver o do Palmeiras. Do Palmeiras. Eu acho que o do Flamengo não vai longe. Eu também acho isso. Tá? Porque ele é os caras julgam muito o que você fez. Então, assim, eu não entendo bem da história que aconteceu. Mas aí pode ser que a sogra tenha piorado. É verdade. sei. Pode dizer Mas essa mesma, ele- pode dizer essa mesma desculpa. Ele vai ter problema no Flamengo, ele eu vai part- ter problema. Ele eu não part- sabe administrar isso, ele já teve problema no Corinthians, e ele tem aí, ele é um pouquinho mais... O Abel não, o Abel ele conseguiu fazer. Esses outros aí, o do Botafogo está sendo segurado, porque o patrocinador tudo, mas assim, não vai ter... Ei, é professor, difícil, cara. mas vamos combinar. A Gávea
É um trem de moer técnico de uma forma ao tanto que passou depois de JJ. Depois de JJ. E eu sou muito também... É porque também a torcida do Palmeiras ainda está muito, ainda mesmo no retrovisor do JJ. Agora, veja bem, se o Jorge Jesus tivesse continuado, ele teria repetido em 20 o que fez em 2019? Com certeza não. Aí tinha ido também, Raniô, pro moedor. Mas você está falando do Flamengo? Sim. Mas tu já imaginou? Tu tira o garoto que foi embora agora, que marca todo mundo, João marca Gomes. o time João todinho. Aí tu traz o Gerson. um bom jogador, o Fluminense começou de meia esquerda, ele desfila no campo, Sim. não pega ninguém. Ele é um jogador, ele jogava devido às proporções. Então ele pode ser chamado de arame liso. Bom jogador, com a bola no pé, ninguém tira, mas meu irmão, e aí para marcar? Fica só o Thiago Maia correndo, que também não é exige um marcador comparando-se com o João. Meu irmão, vai complicar. Isso. E nós temos do meio para frente jogadores habilidosos técnicos que recompõem, mas que não pega. Quando essa questão do JJ, tem uma grande diferença, né? Que quando o JJ assumiu o Flamengo, tinha a parte lá da Copa América que estava acontecendo, então ele teve um mês para treinar, teve a chegada do Felipe Luiz, teve vários reforços que vieram junto, treinaram um mês isso, fizeram aquela campanha toda. Só que se vocês for ver a temporada 2020, ele começa um Carioca muito ruim já, desconfiado, tanto que ele ganha, ele não vai comemorar, vocês têm uma foto que ele tá todo mundo comemorando, ele tá meio de longe já. Então, tipo assim, foi aí que ele conhece o futebol brasileiro, igual acho que falou. Vem pra cá pra tu ver. Vem ver a temporada toda a temporada pra tu ver. Eu tenho assistido o turco lá, dá pena dele. Dá pena dele. 2023 é um ano atípico Mas é porque o Chiquinho torce pro Fluminense. No quesito, não. Se o Chiquinho torce para o Fluminense, ele pode dizer que tem o melhor 10 do Brasil em atividade hoje, nos últimos tempos. O PH lá como é que chama? PHG. PHG? Paulo Henrique Ganso. E o G de onde? Do Ganso, o Ganso é com G que escreve. Não, eu queria falar do H. A gente viu um dia de aula, de manhã e de tarde, da CBF, referente ao Diniz. Eu já não aguentava mais. O dinismo, né? O Diniz, o treinador. Tinha uns treinadores lá de São Paulo, o Edson Boaro, que jogou na seleção brasileira, que depois foi cortado do Josimar. O Edson estava na minha frente. E o Edson disse: meu irmão, eu enfrentei esse cara 6 vezes. 3 vezes eu fui pra cima, eu vou esmagar ele. Peguei. Outras vezes eu fiquei esperando Pegou ele. peia. Eu fiquei esperando ele e ganhei o jogo. E, cara, foi uma aula, todo dia só falando do Diniz, e uma outra a gente discutindo. Um outro cara que não dá para mim mais ouvir, sumiu aqui um português que os caras falam no curso direto lá, que ele é referência para... Mourinho? Não, é referência para Mourinho, para todos esses Guardiola. E eu a referência. Eu esqueci que eu vou lembrar e falavam muito dele. Português. Que ele é a referência. Então, esse professor, ele trabalha muito, ele coloca como os pontos fundamentais de treinar fisicamente, tecnicamente, taticamente. Mas o ponto dele é o psicológico. Você tem que treinar. Então, ele é o que dá todo o suporte. A estrutura psicológica. Desde o Sampaoli, esses caras, tudinho foi ele que conseguiu formar. Então, assim, nós tivemos uns 3 dias só falando desses caras, do Diniz. Tem um respeito muito grande, você tem que buscar. Porque não é só, é ter coragem. Ter coragem. Ter coragem. Você está num time grande, fazer com que o seu time saia daquela forma e você não mudar. Ele aperfeiçoou algumas coisas. Isso aí é uma personalidade muito forte. Estamos contribuindo. Vamos deixar o Raniô falar, que nós começamos lá, ainda não fechamos o tema jogo de ontem, Raniô, Flamengo e Palmeiras. Não, eu comentei no início desse jogo aí. Eu já falei do jogo antes, quando o Benes foi buscando ele. Foi buscando o Chiquinho. Vamos para frente. Vitor Frade, em português, tá? Vitor Frade. Vitor Frade. Então vamos para frente. O nome da receita. É o retrovisor curtinho, mas foi ontem, não tem mais reparo. Taca, bola. Você diz, vamos matar, então já matamos fim de papo com o jogo de ontem. Pronto. O Benes poderia falar mais. Mas o torcedor, né, pode interagir e escrever. Por falar em torcedor. Estamos ao vivo agora, um áudiozinho limpo aqui no Raniô Almeida no Facebook. O Geilson Torres, um abração, dos melhores operadores de áudio que eu conheço, Bernardo Silva. Geilson Torres,
Bom dia, Ranil. Bom dia, Geilson. Tudo de bom aí pra ti. O Hélio Garcias, Chiquinho Viana, esse é diferente. Bira Magalhães, no Flamengo não basta atrapalhar o elenco. Faz só. Não entendi nada, repete. Vamos lá. Ele diz o seguinte: no Flamengo basta não atrapalhar o elenco. Faz só. Faz não. Não faz. Não é isso que ele quer dizer. E o que, Benson? Então? O que você entendeu? É assim, ó, é por causa que... Só deixa os caras jogar. Não funciona. Na maioria das vezes, por exemplo, essa questão da chegada do técnico do Vitor Pereira, o VP, já chega num momento conturbado. Eu acho que a maioria das pessoas não queriam ver a saída, a gente quanto flamenguista. No sentido de quando ele chega e da forma como o Dorival saiu também, você sabe que o elenco, o Chiquinho pode bem falar disso, sobre o que é o vestiário. E talvez é o início de um outro trabalho que talvez... não está encaixando ainda. Então, quando ele fala que é só eles deixar jogar, talvez, quem sabe, deixar a filosofia de trabalho do Dorival e ir colocando dele aos poucos. Benson, qualquer torcedor ou cronista de bom senso sabe que o Dorival não seria técnico do Flamengo em 2023. Mas a forma que saiu é que a gente está tocando como ele saiu. Eu estou dizendo de saber que não vai ser. Aí a forma já sabe que não vai ser. Ele também sabia que não seria ele. Por quê? O Flamengo, um elenco, uma marca do tamanho do Flamengo, precisa de equivalência de força. E o Dorival Júnior veio para tapar um buraco e deu certo, vai ganhando. O futebol é assim, vai ganhando. Você acha que o Chiquinho não vai cair nunca, porque ele ganhou 7 consecutivos? Vai. Só perdeu um estadual aí, tá fora. Tá fora. Será, professor? Não. Mas a palavra, a garantia do presidente ele tem. O foi ele o presidente está presidente. assistindo. Está ouvindo aqui, o presidente está ouvindo o Caranguejo. O Wanda e o Limão lá em Marabá. Lá em Marabá. Belão, Rio. Esses 2 primeiros devem chegar no mês de fevereiro, antes do dia 15. Segundo eles estão felizes lá. Eu também estou feliz aqui. Mas em maio eu vou Mas as portas estão abertas. Pronto. Sempre. E é um portão grandão lá no CT. São meninos bons que fizeram muito aqui pelo nosso São Raimundo. A gente fecha para entrar no futebol local, porque tem umas perguntas aqui. Tem umas perguntas aqui, mas antes... que hora é agora? Quem sabe da hora? 10h55. Vamos entrar no futebol local para valer depois do intervalo, que é daqui 5 minutos. Tem bola rolando hoje, Jânio? Tem sim. Aonde? Tá rolando o Campeonato Mineiro agora pela manhã. Tombense versus Atlético Mineiro, tá 0x0. Atlético? Não é o Atlético? Não, o Atlético jogou ontem contra o Cruzeiro. Empatou? Foi cabuloso. Foi doido. Gol do Nicão de pênalti. Nicão eu assisti, no foi Cruzeiro. De manhã Vai foi sair jogo, do São Paulo que os caras brilham, meu irmão. Sei que é isso. Agora, onde foi o jogo? Em Belo Horizonte ou São João del Rei? Foi lá na Independência, onde é que é isso? Não, Foi na Independência. E o jogo, outro em tempo real que está acontecendo aqui é o Goiás e Vila Nova, 1x0 Goiás. Lá, e aí, Ranil, no @Ranil Almeida, qual é a novidade? O Bira está falando aqui que o treinador português, o Gesualdo, né, passou pelo Santos. Gesualdo Costa. Isso, é uma das referências também. Professor Ronald aqui dando bom dia, turma boa, do né? River Progresso. Turma legal aqui acompanhando. Professor Ronald foi meu primeiro professor de educação física. É mesmo? Segunda série. Quando ele tirou o lá no Camilo Dias, 1997. Não conta esse negócio de tempo, cara. Só diz que foi. Quem está participando aqui conosco também é o Ivonis Lacerda Júnior. Ele falou assim, olha que legal ouvir Chiquinho Viano falar sobre os técnicos do Brasil e tudo. E aí ele fala que vai mandar uma pergunta pra gente. Mande logo. Não precisa pressa, não. O Frank Araújo tá ouvindo nós. O homem do Viola Sertaneja. O mais de 8 às 10, né? O mais caipira dos locutores do mundo. Isso, e ele que entrega com audiência maciça já para vocês. E aí nós jogamos a audiência fora. Não, é ele que vem mesmo. Capitão Belão vem aí, na verdade, 10 dias. No dia que o Chiquinho Viana me falou, falta 3 dias para chegar, desembarcar e começar a treinar. Mas eu só queria dizer... E tu compartilhou comigo, obrigado. Eu só queria dizer o seguinte, quando você fala, Benson, sobre início de trabalho, nunca na história desse país, como diz um brasileiro, que eu não vou dizer o nome dele... Eu sei quem é. É Luizinho. Nós tivemos um período tão longo de pré-temporada para os times do futebol brasileiro. Em função da Copa do Mundo ter sido antecipada, todas as competições nacionais terminaram até 15 de novembro. Foi novembro? Me ajuda aí.
Foi antes. Foi antes. Um pouquinho antes da Copa do Mundo. Antes, a Copa começou dia 14, né? Então, pronto, dia 10, vai. Fato é, e as férias começaram também no dia 15 de novembro, dezembro, 15, fechou ali os 30 dias, e voltaram, à medida em que os clubes foram chamando os jogadores de volta, porque o futebol brasileiro também é muito bonzinho, né? O jogador vai embora e volta amanhã, volta depois e tudo mais, e acaba que não aproveita o tempo que tem e depois todos vão reclamar de não ter tido tempo na pré-temporada para preparar os seus times, mas tiveram sim, não é, Raniel Almeida? Boa. Posso fazer uma para vocês aí de futebol nacional ainda? Professor Pode. Chiquinho, o senhor tem a caneta do presidente Edinaldo na mão, presidente da CBF. Quem é que o senhor contrata hoje? Quem é que o senhor vai atrás hoje para ser o técnico da seleção? Quer que ele responda agora ou depois do intervalo? Agora, para Agora. encerrar o Nacional, né? Taca-lhe pau, Chiquinho Cara, eu Viana. acho que, no momento, trabalho muito com a premiação das conquistas. Eu acho que o Dorival Júnior seria o cara ideal. Não seria, talvez, a minha preferência intelectual, mas eu acho que o momento... Porque eu acredito muito que seleção é momento. Quem está melhor, você tem que aproveitar, desde o jogador ao treinador. Por exemplo, o Flamengo, temos nossas diferenças e tal, mas, porra, ele conseguiu pegar o mesmo time que muitos treinadores pegou e não ganhou nada. Ele chegou lá, ele conseguiu aglutinar, convencer os caras e ser campeão. Eu acho que na teoria, na coisa mais simples, seria essa a saída. Mas nós temos grandes treinadores como o Diniz. Eu acho que o Diniz, se você for ver pelo lado intelectual do que o cara está conseguindo promover algo diferente no futebol brasileiro, é o Diniz. É um cara que tem coragem. Eu tenho essas duas opções. Eu acho que pela conquista e pela competência, pela mudança do pensamento de conseguir convencer o jogador. Tu já imaginou, tu convencer um zagueiro, aquele do Fluminense, Paulão, Caneleiro, tá saindo jogando agora, louco, ele conseguiu isso. Eu lembro, sabe de quem, Então, Chiquinho? isso é uma coisa... Nesse recorde eu lembro de Tele Santana com o Júnior Baiano. Não, o Josimar, que ele falava, o Sérgio, o presidente, ele conversando com o Sérgio, dizia, pô, o Tele convocou ele disse que chegou lá, pô, negão, eu te convoquei, pô. Tu não sabe nem chutar a bola, cara. Aí mandava ele ficar cruzando. Aí, pô, o cara foi lá e meteu 2 gols, cara. Isso, pô. Numa evolução. O Eterno Tele é diferenciado, né? O cara que treinava esses fundamentos aí, né? Mas veja bem, com quem que eu... É quase proibido pra gente. Eu sei que é injusto. Quase proibido. O presidente, o Sérgio, se eu estiver treinando chute a gol, ele já fica, pô, para, os caras vão machucar. Mas é uma coisa normal. Porque... Roberto Dinamite, Zico, treinava o treino, batia sem falta. Hoje não deixa ele. Rogério Ceni ficava até meia-noite treinando. Vai te machucar. Vou escrever uma matéria sobre isso. Ainda sobre a pergunta, eu concordo com o professor Chiquinho na segunda opção. Não eu só na vejo segunda. Outro. Diniz e acabou-se. Se eu tenho a caneta do Edinaldo, primeiro eu ia ficar com ela para mim. Depois eu ia escrever assim, técnico da seleção brasileira para todo o meu tempo de presidente da CBF, Fernando Diniz. E você, Benson, quem seria? Cara, eu tem essa máxima de procurar um treinador estrangeiro. Eu sou um pouco contra. Por mais que eu seja novo dessa geração, assim, eu vejo ainda que a gente tem talento suficiente. Não é à toa que a gente é 5 vezes campeão mundial. Então, acho que o talento é daqui, por fraqueza dos adversários. E aí cogitou-se também o próprio Abel, mas é muito longe do que a CBF procura, né? Pelo que a gente consegue conversar com pessoas entendidas igual vocês. E nessa, eu coloco justamente essas duas opções, que é nessa ordem. O Dorival e depois o Diniz. Mas não é questão de eu ser flamenguista, até pode ser também, mas não nego. Pelo que ele fez, tirar água de pedra, né? Muito mais também por tu iniciar um trabalho na seleção brasileira com apoio da federação que vai ser, da confederação, o técnico que chegar ele vai ter o apoio do Edinaldo Rabeiro do início, porque o Edinaldo já assumiu depois, vocês sabem. Então é nessa ordem. Qualquer um que seja, não sendo estrangeiro, sendo o Diniz, seja o Dorival, pra mim tá de boa. Eu só ressaltar uma coisa. Renato Gaúcho. O que Renato Gaúcho representa? Cara, ele faz uma coisa muito diferente dos outros. Ele consegue tirar leite de pedra, ressuscitar jogador. Isso é uma coisa... E leva pro Grêmio aqueles caras que não dão. Soares. O Soares, eu vi o último jogo do Soares, ele chutando de bicuda, porra, lá num jogo lá no Nacional. Falei, caramba, agora o cara... Tá voando. Ele conseguiu, talvez, trabalhar na mente do cara, porque ele não tem como ter desaprendido. Aí você vê ele, aí tem vários outros atletas que ele pegou, Diego Souza... Quando foi para lá, ninguém queria, clube nenhum queria, Cortez. Ele ressuscitou um monte de cara. Talvez esses tipos de nome numa seleção brasileira também pudesse contribuir. Porque o Renato,
Ele é a linguagem. Ele é a linguagem boleiro, do né? É aquele negócio que o jogador gosta de estar ali, aí ele fala. São esse tipo de coisa que a gente precisa... Porque os caras pararam. Uns 20 anos lá na Europa. A Alemanha parou, depois que perdeu em casa, Copa e tal, parou, foi ensinar futebol nas ruas, não sei aonde. E aí os caras voltaram, foram campeão de tudo, agora caíram de novo, vão voltar, e é assim que funciona. E a gente tem que pensar algo diferente. Tem que entender assim. os ciclos, né? Isso. Exatamente. E quem vem forte é a Não, Itália na próxima. O Diniz, tanto de leite de pedra que ele tirou, Vasco, São Paulo, Onde vai? Fluminense. Onde vai? Muito diferente Pra jogar, disso. né, que- Imagina esse cara com a seleção, né? E também se Podendo der convocar os autonomia. melhores. Se der essa autonomia Tem esse também, Aí, né? Renio, aí tu já pensou, o Diniz dando aquele chilique com o Neymar, com o puta E merda precisa, que vai dar. né, cara, de alguém Aí, assim. não, tu já imaginou? Esse aqui é o cuidado que você tem que ter. Talvez isso tenha. Porque eu vejo na beira do campo do mas- Fluminense ele xingando, gritando. Mas eu acho... Será se esses jogadores lá vão... E na maioria das Não, mas vezes você válidos. observa que com os medalhões ele não grita daquele jeito. Ele grita mais com o da base. Não é, Foi pro eu acho que Tietê, não é- ó, pro Tietê, que foi Do aquele caso lá Mascaradinho. do São Paulo, do Do Mascaradinho. Mascaradinho. Mas é um cara que jogou com ele lá no Oeste. oeste É. de Barueri. Mas talvez assim, Tápolis. o que tu tá falando disso aí É que só foi é o de mesmo Tápolis. processo que eu tenho. Por exemplo, Felipe que jogou comigo, é o cara que eu gritava, por quê? O dom. Eu gostava, achava que ele podia dar Podia mais. dar mais. Aí tem um Zigo, tem os... Aí, professor, mas o Raí, o Belão, os caras estão fazendo o que eu quero. E como eu tenho uma afinidade maior com esses jogadores, aí eu vou ficar, eu Vai, quero briga você, mais eu com quero- eles. Mas talvez não seja esse negócio de medalhão, não, porque talvez os caras estejam fazendo. E esses caras estão lá para te ajudar, ó. Vai lá, faz assim, tal, deixa ele um pouquinho, que ele tá. Eu me recordo muito disso aí, agora um jogo que eu tive em Rondônia, cara. Eu preguei muito pro meu time, que o Batizoto, o treinador do time de Rondônia, mandava bater, mandava dar tapa na cara. Aí eu falei pro meu time, ninguém briga, ninguém. E pra não onde eu- reage também. Intervalo, eu perdi a cabeça, queria brigar. Aí o Carlinhos, que é doido do lateral direito, que só queria brigar, me deu uma dura no meio do campo. Professor, o senhor não pode causar briga. O senhor falou pra gente. Eu só baixei a cabeça e fui embora. Aí eu encontrei no mesmo voo, vi o árbitro. O árbitro. Porra, professor, eu gostei disso, mas eu vi um jogador gritando com você. Eu falei, meu irmão, eu tava errado. Aquele cara lá, o que eu mais peço pra ele não brigar. E eu tava caçando briga, eu tava errado. Ele começou a sorrir. Mas eu acho que tem na- momentos na- que você... Na questão do Diniz, já o intervalo, só para finalizar esse assunto também, na questão do Diniz, é uma coisa de trabalhar a mente do jogador, medalhão ou medalhinha, ou ainda sem medalha, e explicar, dizer para ele o que eu quero. Vou brigar com você, porque eu sei que você pode Mas dar isso ele- mais. isso ele É deve processo fazer de no dia a dia. convencimento. Ele deve fazer isso no dia a dia. Aí acaba que, por exemplo, o Diniz, ele briga com o Ganso? Não, e Agora, Felipe o que o Melo Ganso- tá pronto para brigar o tempo todo. A vida ele toda. consegue conviver. É isso que eu falo. que eu Agora, acho o que o Ganso entrega hoje e o que entregava há 10 anos atrás é muito maior. é convencimento. Ele convenceu ele, né? É um processo. Então você chega para o Neymar e diz assim, Neymar, você vai jogar bola. Que é uma coisa, Chiquinho, que eu quero é pesado, mas eu quero que você diga para os jogadores do São Raimundo e que fique como lição para os dos outros clubes o seguinte: não tirar a camisa em campo, que isso é feio. É falta de educação isso aí. Falta de quem te respeito. ajuda a pagar o final do mês as tuas contas. E no ápice, quando todo mundo vai olhar para ti, o infeliz arranca a camisa, joga fora e sai correndo. Tanta forma de comemorar um Tu gol, é né? doido, rapaz. Depois do intervalo nós vamos falar sobre esse assunto. Voltamos já, são 10 horas e 7 minutos. 10 não, rapaz. 11. 11 horas e 7 minutos. É o Domingo Esportivo que volta já. Este é o seu Domingo Esportivo. Voltamos já. Vamos cuidar do meio ambiente? Que tal reduzir o consumo de energia elétrica? Desligue os aparelhos elétricos depois do uso. Apague as luzes desnecessárias. Use lâmpadas mais econômicas, como as de LED ou fluorescentes. Controle o uso do chuveiro elétrico e da máquina de lavar. Preservar o meio ambiente é ter um compromisso com a saúde e com a vida. Uma parceria Rádio Senado. Contra a Covid, vale tudo. Tome a vacina, tome as doses de reforço e continue tomando todos os cuidados. A vacina em dia é nossa maior proteção, porque reforça a imunidade e evita os casos graves de Covid.
A vacina protege você e protege quem você ama. Por isso, procure um posto de vacinação e tome vacina. Uma campanha de utilidade pública da Assembleia Legislativa. É sempre bom ter um cartão de crédito à mão, não é? Mas cuidado para a conta não fugir do controle. Evite usar o cartão para tudo. Parcelas pequenas podem acumular e virar uma grande dívida. Pagamento mínimo da fatura só em último caso. Os juros são altíssimos. E se precisar pegar empréstimo, pesquise as taxas médias de juros no site do Banco Central. Uma parceria Rádio Senado. 11:08. Comer bem. Vamos começar? A nutricionista Mariana Melendes nos ajuda. Devo tirar o carboidrato para emagrecer? A ciência não provou pra gente ainda que a gente precisa tirar o carboidrato ou tirar a proteína, nem a gordura. Para emagrecer é importante restringir calorias. Agora, é muito importante esse equilíbrio para você não perder, por exemplo, muita massa muscular, para você ter saciedade. Comer bem, viver melhor. Uma parceria Rádio Senado. Comer bem. Vamos começar? A nutricionista Mariana Melendes nos ajuda. Vou ter que viver de dieta para ser saudável? A gente tem que tirar essa conotação de que é uma coisa negativa. Estar de dieta, você se preocupar com a sua alimentação. Você preferir aqueles alimentos que vão te nutrir melhor, que vão te trazer mais benefícios. E é super possível você aliar isso a alguma coisa que você goste. Comer bem, viver melhor. Uma parceria Rádio Senado. Quando falta sangue no estoque dos hospitais, muitas vidas ficam por um fio. Vida de um avô que ainda espera brincar com os netos. De uma mãe que quer ver o filho se formando. De um filho que estaria feliz em casa se não fosse um acidente. Vida que pode ser de alguém que você ama. Doe sangue. Quando há doação, a vida ganha um fio de esperança. Campanha de utilidade pública da Assembleia Legislativa. Estamos de volta com o programa Domingo Esportivo. É o seu programa Domingo Esportivo no ar, aqui na Rádio Assembleia, todo domingo das 10 ao meio-dia, tá bom? Você está convidado para participar e também para interagir conosco. 98402-2774 é o da Rádio Assembleia, tem o meu, 999010788. E você ainda pode mandar mensagem para o Chiquinho Viana, que é o nosso convidado de hoje, para o Ben Santana, que é o meu convidado de hoje, e para Ranior Almeida, que é outro meu convidado. Ah, você está perguntando, e o Bentes, o Valdenir Bentes, está de férias, está lá em Moscou, aqui na Vila Moscou, no município do Bonfim, porque lá para Moscou não pode. Falávamos sobre tirar a camisa. Tirar a camisa para quê, né? Por quê? Mas isso, Benson, acabou ao longo do tempo virando mania, moda. Parece até que é feio agora não tirar a camisa na hora do gol, né? Ontem aconteceu a mesma questão, e não querendo voltar sobre o assunto nacional, mas só para abrir um parênteses novamente, é porque tem uma foto que o Messi está assim, sem camisa, e ele mostra a camisa, né? E querendo ou não, cara, isso reflete, infelizmente, como o Chiquinho falou, sobre os jogadores daqui também. E uma das coisas que é melhor a gente dizer de novo, nesse break, para quem não estava acompanha a gente, o que o Chiquinho falou. É o time, é o cara que paga as contas no mês. Patrocinador. É o patrocinador que merece respeito. E a gente que trabalha com relação a patrocinador, como o Raniel Almeida sabe, como você sabe bem, é nesse momento que é a hora de valorizar o nosso jabá, né? Para quem sabe disso. Pelo amor de Deus, o que você acha disso tudo, Raniel? Não, já falei lá atrás, né? Não é? Também, sabe que é amarelo, e é isso, né? É o respeito. Ainda tem? Aí eu vou complementar, para passar para o Chiquinho Viana, a questão da punição. Se ela passasse, Chiquinho Viana, a ser também uma punição pecuniária e o clube, ao invés de pagar pelo jogador, descontasse da folha de pagamento dele. Será que não resolveria essa questão? A gente tem essa ideia no São Raimundo. Opa! O Sérgio sempre falou disso. Antes a gente conversa com todo mundo. Aí, imagina, eu estou no jogo contra o Rio Negro ano passado. O jogo parece que estava 1-1. Deixa eu só explicar que eu falei punição pecuniária. Eu queria saber o que era. É grana mesmo, é pagar uma multa. Tipo 10%. E aí, meu irmão? 10%. O Wander entrou no jogo e a gente pegando um sufoco.
Último minuto, a bola volta, o Wander pega de primeira, quase fura a rede, a gente ganha o jogo. Aí ele tira a camisa. Eu fui para xingar ele, mas depois eu me arrependi. Eu falei, rapaz, me ajudou demais. Mas assim, a gente tem que convencer eles, porque é complicado. E é aquele momento também, a gente tem que ver o jogador aqui. Mas o pecuniário, porque é o seguinte, qual é a parte mais sensível do corpo humano? É o bolso. É o bolso. Que nem é no corpo, é na roupa. Mas é o bolso. Quando dói no bolso, as pessoas se comportam melhor. Isso é. E agora nós tivemos. Essa semana passada eu tive um problema no São Raimundo. O Sérgio já me briga há muito tempo. Jogadores agora, eles estão vendo. Cristiano Ronaldo, esses caras aí. Eles botam eles prendem a camisa para eles ficarem musculoso. Apertadinha. Eles prendem com espaladrapo antes do jogo. Quando o cara vai lavar, meu irmão, aí é um puta merda. Agora eles é uma outra técnica. Eles viram o Neymar fazer, eles usam uns grampos aqui dentro. E esquece a porra do grampo. Rapaz, aí o presidente endoida. E enrola agora também as pernas. Eles acham que é a perna mais bonita do mundo. Enrola, aí arrebenta o calção. Dobra o calção pra cima. Rapaz, cara. Alô, Juca! O Juca. Grande Juca. Cara, falando em grande, desculpa, Chiquinho. Vai lá que eu já tenho uma coisa. Não, de grande, eu tô falando desses caras aí que Juca, Felipe, fazer esse Clebinho. Puxa o calção aqui. Eu falei, meu irmão, vocês acham que. Tua perna tá bonita? Acha. Chiquinho, direto ao assunto montagem de elenco. Agora é para valer. Vamos. Como é que está? São Raimundo se apresentou no dia 16. Sim. E da apresentação aqui no SESI, já foi correndo, Chiquinho, dizendo, tá na hora. Rapaz, esse cara não é normal, né, Ranil? Tem que começar o treino 4 horas, não sei o quê. E dali já foi pro treino. Hoje, passados 12 dias e não 15. Então dá. Que hoje é 29, né? Passaram 12, estamos no 13º dia da apresentação. Como é que está o elenco? Em relação à quantidade, está fechado? Se não está, quem está a caminho além do Belão? E o que mais, Benson? Vai respondendo que nós vamos perguntando. A gente tem sempre a ideia de que está fechado. Sim. Mas não está. Mas não está. Pronto. A gente conversa eu, Jorge e Sérgio, a gente conversa, vamos fazer assim, a gente conversa muito. Às vezes um discorda do outro. Nós estávamos com 28 atletas. O problema é que eu tenho Siri cirurgiado, Cleiton cirurgiado, Leandrinho para cirurgia. O Panda, ele vem de uma cirurgia há 2 anos atrás. Quem mais? Matheus, eu já falei, está cirurgiado. Sá está cirurgiado. De novo, Carlos Sá? Não, ele está daquela época, então voltando, então, ok, sim, esses perfeito. caras, eles vão fazer o trabalho. Cleiton fez outra cirurgia no joelho, rápido. Mas assim, esses caras vão estar aptos, 100%, daqui uns dias. Então, assim, a gente precisa estar... E daquela apresentação, Tavinho chegou, mas o Tavinho passa por um processo também, porque ele jogou lá e passou quase 6 meses parado, a gente vai ter que recondicionar ele totalmente. Belão chega amanhã, tá? Mas o Belão já vem num processo que estava jogando, talvez ele já venha adiante, né? Precisamos ver. Está adiantando que esses 10 dias aí. Nós temos ontem um acerto também com Carlinhos lateral. Lateral que virou ponta. No bom sentido, meu doido predileto, gosta de correr, gosta de correr isso aí. Então ele também está chegando. O Carlinhos tem uma virtude. É o que era lateral, que agora está jogando de... Ele joga em qualquer lugar. Isso para mim é muito bom. E rende. Carlinhos na esquerda, na direita. Se eu não me engano, estava nos planos do nosso rival aqui local. Acho que já tinha até... Não, o Gás e o outro aí, o Real. Estavam basicamente certos. Mas o Carlinhos optou por estar com a gente. Chegando e a gente... vai estar trabalhando, vai estar buscando. Evoluímos muito, fizemos um treinamento quinta-feira no Canarinho, evoluímos. A pressão diária continua. Acordada. Minha mulher acha que eu tenho um amante olhando no telefone, que é complicado. Deixa ela olhar o telefone. Aí ela olha, e é uns 40 machos. Quer saber mais. Meus filhos, uma pressão, pai, cadê fulano, cadê ciclano? Meus filhos vão pro treino. E aí tu sai na rua, cadê fulano? Cadê? Eu liguei pro Belão, meu irmão, me confirma a tua chegada, porque eu não aguento mais não. Toda hora uma pressão. Esses Ranil Almeida, esses Penson, esses Bernardo, todo mundo pegou decisivo. Cadê a mensagem do Ivonísio?
É isso que eu ia falar. Tipo, você tá falando sobre o elenco, mas a pergunta do Ivonise é muito pertinente pra gente já entrar numa outra, que é o seguinte, ele fala assim, pensemos no São Raimundo passando pra segunda fase, falando da Copa do Brasil. Sei que o senhor iria responder que não importa o adversário da primeira fase e que quer mesmo é avançar. Aí ele faz... Mas gostaria de saber em cima de qual time do Pote A, dos possíveis adversários, lhe daria mais prazer pessoal e profissional em lhe derrotar. Ou você vencer. Ganhar dele, Fala aí, o Ivo tá nos escutando, queria que vocês respondessem. Eu recebo uma pressão dentro de casa. Meus filhos falam assim, eu vou ter um de 11, um de 13, Thiago e Pedro. Ele, pai, já pensou? Luizito Soares aqui. Aí eu falei, pô, que legal. Ele fazendo uma tabela na frente da área, no canarinho, a bola dando na canela dele, ele tá duro ali, nós vamos pressionar eles em cima, eles começam a sorrir. Mas eu acho que hoje assim, mas aí você tem Vasco também, uma formação Botafogo também teria uma grande... Mas, meu irmão, não tem pra onde a gente correr, vai ser um grande adversário. E em termo comercial, um Grêmio aqui, a bilheteria é bombada. Vasco e Botafogo também, com certeza. Do pote, Rânio Almeida, do pote A, de onde sairá o adversário do São Raimundo, os de maior apelo são mesmo o Grêmio, Vasco e Botafogo, né? Aí. Qual é o adversário da sua preferência para nós ganhar dele? O Grêmio seria interessante, o Vasco... E o Grêmio seria a volta dos azuis, né? O Botafogo seria a revanche, né? Eu queria o Ceará também. Tem o Ceará agora para acertar umas contas. Tem América... Se bem que lá saiu um bocado de atleta. Não pode ser o Santos que vem com o Mendonça, com aqueles caras tudo que já ganharam. Aí me quebra. Eu tenho o América Mineiro no pote. Tem o Atlético Goianiense no pote, o Bahia no pote, mas é o Bahia de verdade, Bernardo. Não, tem dois Bahia. Tem o Bahia de Feira e tem o Bahia. Daí tem um time que está em campo agora, nesse momento, que é o Goiás e o Cuiabá. Cuiabá seria... Bahia, eu fui assistir Bahia e Moto. E Sampaio. Meu irmão, o time do Bahia tá bom. Lateral esquerdo, que passa toda Copa do Nordeste. Que veio do Del Valle, um lateral. Meu Deus do céu. O Sampaio ganhou de 1-0. Mas, porra, passou no meio do campo 2, 3 vezes só. Os caras amassaram eles. O time do Bahia, muito bom. É o tal do jogar por uma bola, né? Mas só tem uma bola mesmo. O goleiro errou lá, o goleiro foi sair jogando, perdeu os caras. A propósito, Chiquinho, Rânio Almeida quer falar. Fala, Rânio. Não, eu quero registrar aqui a audiência aqui, o professor Ronald falando o seguinte: Rânio, irmão, comenta das equipes que irão participar do estadual, já tem 8 confirmadas. Sim. Até o momento, isso só falta o Baré, confirmado. Só falta o Baré vai também, isso aí. O Baré vai. Só o Baré que não... O Baré vai... Que campeonato, hein? Se for os 9 mesmo... O Baré vai confirmar. Agora, será mesmo que os 9 vão participar do campeonato? Ele está garantindo o River aqui. Ele está falando, ó, você sabe que vamos com o River, né? Outra. É a primeira vez que o River chega numa final do Sub-20, com garotos de 15, 16, 17 e 18 anos. Eu assisti o jogo lá, o time dele. Infelizmente, na final, o São Raimundo era muito superior, mas os outros jogos, um jogo contra o time do Náutico, os 2 jogos com o time do Náutico, foi 2 jogos e jogaram muito equilibrado. bem. E eu acho que o Ronald está ao vivo aí, Ranil. Eu acho que, tipo, também passa a ser, não uma cutucada, mas assim, um alerta para mim, porque eu falei assim, ó, eu entrei em contato com todos os clubes para ir sondando quem que vai participar. Não. E nessa matéria que eu fiz, eu não coloquei as movimentações do Real e nem do Baré, mas eu justifiquei lá por quê, e nem do River. Primeiro que o River não conseguia contato, mas deixei o espaço. E outra porque o Real nem nas redes sociais no clube não fez nada. Por mais que a gente saiba, não tá rolando ainda, mesmo que ninguém me disse. Então eu não tinha como colocar. Os times, e aí eu faço questão de magoar mais uma vez os já magoados, os times de Roraima, porque clube só tem 2 aqui, o Baré é com estrutura boa de clube, mas não de clube de futebol, e o São Raimundo, que é a melhor caricatura que eu chamo, Chiquinho, de clube de futebol, pelo que apresenta. E aí eles todos deveriam se abrir mais para a imprensa, para a gente que nós estamos aqui falando com o Chiquinho Viana. Qual seria o ideal? O ideal para este mundo do nosso pequeno futebol, para tentar impulsionar, crescer, andar para frente. Seria que ligasse agora um dirigente de qualquer um dos 9 e dissesse assim, ei, domingo é o que vou aí. E não a gente ter, por vezes, até ameaça de dirigente metido a besta. Me desculpa o termo, que é para ficar bem claro. O campeonato passado, o Real, naquela primeira fase ali, os jogadores eram vetados de falar com a imprensa.
Aí depois, Jânio... Mas que cabeça pequena, burrice, né? Burrice. Porque se vai aparecer, é uma coisa que o São Raimundo faz bem, ainda mais do ano passado para cá, que o Hélio foi estar ajudando nessa parte comunicativa. Tem um grupo lá só para ele mandar as fotos e as informações, igual o Castanhal faz lá no Pará, né? Ele manda ali a programação da semana, manda as fotos, tudo que tiver do clube ali vai mandando pra gente. E aí fica... Facilita. Né? Da gente tá veiculando, né, nos nossos meios. E de uma pequenez assim tão grande de não querer, né? De não querer. Enfim. Exatamente. E aí eu conversando que sirva de exemplo para os outros. Aí, só para voltar aqui na questão do São Raimundo, eles dizem assim, que a imprensa de Roraima só fala do São Raimundo. Sabe por quê, seu mal acabado? É porque a gente só tem acesso ao São Raimundo. Como o São Raimundo, você fala do Flaco, que nem está mais lá. E outra, Bernardo, quem é o primeiro time de Roraima a fazer um jogo oficial no ano? Quem é que ganha todas as competições? Ainda bem que ano passado deu gás, pelo menos no Sub-17. Né? Nós, gás! E eu vi a felicidade do Ranhão. Minha também. Desde 2020, ainda Arena 107, depois Arena Esporte, né? A partir de 22. A gente transmite praticamente todos os jogos. Com exceção daquele que... é no Canarinho, depois vai pro Ribeirão, aí não vai ter jogo da semana, não dá para mobilizar. Ou então quando a internet cai geral. Aí, né, já aconteceu da rodada do... É verdade, lembro. Então a gente faz de todos. Aí eu cheguei em um desses anos aí a mandar um ofício para os 5 dirigentes. Geralmente era 5. Formalizar, né? Se viesse, a autorização, também se desse para vir, quer vincular o patrocinador de vocês com a gente, bora se ajudar e tal. Aí um dirigente pegou e virou para mim e disse, não, eu não vou fechar nada contigo porque tu torce pro Gás. Cara, acompanha a nossa transmissão. Cara, vê lá na Eleven, vê lá na Stat TV quem é que transmite e como é feita essa transmissão dos jogos aqui em Roraima. Conhece o trabalho. E outra coisa, eu acho, é a minha opinião, aliás, eu sempre falo a minha opinião, que o dirigente, Chiquinho, saber que eu sou torcedor do Gás, eu sou Gás, é muito melhor do que ele ficar na dúvida. Para qual time eu torço? Para o Gás. Pronto. Agora, isso interfere no meu trabalho? De jeito nenhum. Número 1. Número 2. Por que a gente fala mais do São Raimundo? Primeiro, porque é o principal clube de Roraima. É o que disputa todas as competições. Segundo, é o primeiro a apresentar o seu elenco, é o primeiro a entrar em campo. E será um dia o adversário, seja ele qual for, quando o São Raimundo perder essa hegemonia. E por fim, porque o São Raimundo, você conversa no São Raimundo com o Flaco, que é Desde o Flaco, que nem está mais, até o presidente Sérgio. Você sabe onde encontrar todo mundo. Lá na José Félix, aqui no bairro. Eu já vi uma entrevista de vocês com o Dalua, pô. Com o Dalua, pô. Pronto. Aí pô, Dalua, tá querendo me derrubar, meu irmão? Pois é. Não, professor, só tava falando certo. Beleza. E outra, a imprensa, e aqui eu falo em nome da imprensa no sentido institucional, não quer a notícia para ela. É para divulgar. A informação, ela necessariamente tem que ser de domínio público. Tem coisa no seu clube que só você sabe. E aí você quer divulgar isso ou não? Eu não quero. Tá bom, mas não divulgar vai ser bom para quem? Eu acho que para ninguém. Nem para o dirigente, Anil, porque é uma coisa só dele, feita para ele. Não estou dizendo que você não tem que se abraçar com o seu clube e torne isso uma capitania hereditária, que todos reclamam aqui, mas são todos iguais, que muda só o DNA, ou seja, não são, mas no trato com as instituições de futebol, futsal, vôlei, basquete, natação, é tudo a mesma coisa. Não vejo razão nenhuma, já é outro assunto, mas só para contextualizar, reclamar que o Zeca Chauro vai completar 52 anos. Você olha para a pessoa que reclama, tá lá. O clube dele, Chiquinho, ou dela, é dela ou dele sempre, e quando não tá na mão de um filho, de um sucessor, ou de um antecessor, mas enfim, está dentro do grupo familiar. Por isso que eu chamo de capitanias hereditárias. Tem exceção? Tem. Mas quais são as exceções? As marcas que se alugam. Durante o campeonato, aquela marca é do locatário. Quer que eu dê exemplo? Real,
Progresso hoje, Náutico, Baré já foi em alguns momentos. Tem outros? Tem. Mas acho que esses 4 sintetizam bem a minha fala, que não é uma tese, é constatado. Quem é o gestor do Náutico? Marcelo Pereira. Do Progresso? Marcelo Pereira. Do Real? Daniel Borges. E quem é o gestor do São Raimundo? O São Raimundo. Quem é o gestor do Gás? O Gás, que perguntado, Chiquinho, pelo Raniel Almeida me disse assim, neste ano de 2023, onde você acha que o Gás vai? Aí eu disse, Raniel, vai aonde a asa tu levar. Né? A parceria está fechada. Está fechada. O seu Longuinho chega num ponto aqui, Bernardo. Ele foi cirúrgico aqui. Ele está dizendo, bom dia, Raniel. Essa camisa da Lousa é para fazer média com o professor Bernardo. É mesmo. É verdade. Isso é verdade. Além de ser um presente do seu Augusto Gonzalez, é também que o cara acabou de me contratar pelo Brasil. Pelo Brasil. Inclusive, Bernardo, 3 pontos que eu queria falar sobre a acessibilidade, como o São Raimundo é acessível. E eu queria também, para quem estiver nos escutando... Em 1 minuto, que tem intervalo, dessa vez eu não vou estourar. 3 pontos. Primeiro, assessoria. Eu tô num grupo do Ceará e eu acho que o São Raimundo está entendendo isso. Se vocês não vão dar espaço para a gente, pelo menos chega com material. Não vai dar para gravar com o Chiquinho, manda um vídeo do Chiquinho gravado, que o Raniel vai passar lá no programa dele, manda um áudio, grava em áudio que o Bernardo vai ouvir, manda a foto que a gente também, talvez, não vai no treino de vocês, se vocês não quiserem, mas pelo menos vocês proíbem, mas manda pra gente o material que daí vai dar tudo certo. Outra coisa, o meu TCC é justamente sobre assessoria de imprensa, né? Se você tem, você consegue. Agora, se você não quiser se fechar, não tem como a gente, mesmo que a gente bater na porta, acompanhar o trabalho de quem não quer trabalho divulgado. Não quer ser incomodado. Já Chiquinho Viana e Raniel Almeida falam sobre estes temas, divulgação, e já vou perguntar, sabe o que, Raniel, para o Chiquinho também, a escalação do São Raimundo para o jogo contra o São Francisco ou o Atlético Acreano. Só sei de uma coisa, nós vamos ganhar deles. Este é o seu Domingo Esportivo. Voltamos já. Alô, meu povo, eu sou o radialista Josué Araújo, o apresentador do programa Revista Musical. Estou aqui para te fazer um convite especial para se divertir e ficar comigo bem informado aos sábados a partir das 10 horas da manhã. Te espero por lá. É na programação da Rádio Assembleia 98.3 FM. Rádio Assembleia, uma parceria com a Rádio Senado. Negro nesse carrão deve ser manobrista. Cota para negro? Isso é discriminação contra branco. As frases não mudam. Infelizmente, a realidade também não. Vamos fazer diferente? O racismo se combate todos os dias. Uma parceria Rádio Senado. A maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores seu desejo de se matar. Quando falam, estão procurando ajuda e apoio. Geralmente, essas pessoas estão experimentando ansiedade, depressão e desesperança e podem acreditar que não há outra opção. Observe as pessoas à sua volta e procure ajudar. Falar sobre saúde mental não deveria ser um assunto estranho entre amigos. Eu sou Wagner Costa, psicólogo. Mude sua mente, mude sua vida. Uma campanha de utilidade pública em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. 11h32. Precisamos falar sobre saúde mental. Saúde mental é assunto para o ano todo. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à saúde mental e emocional das pessoas e das instituições humanas. Uma dica para você: planeje uma vez por mês um encontro com a pessoa que você ama. Aproveite o mês de janeiro para planejar ações que promovam melhorias em sua saúde mental. Pense nisso. Pense agora.
Você ouviu o psicólogo Wagner Costa. Janeiro Branco, uma campanha Rádio Assembleia em parceria com a Rádio Senado. Alô, amigos do esporte, eu sou o Bernardo Silva. E eu sou o Valdenir Mendes. Queremos te fazer um convite. Vem com a gente bater aquele papo sobre o melhor do esporte nacional e local. Os campeões estão com a gente no programa Domingo Esportivo. Todo domingo de 10 ao meio-dia, a gente te espera. É na programação da Rádio Assembleia 98.3 FM. Rádio Assembleia, uma parceria com a Rádio Senado. Andar de bicicleta é saudável, divertido e ecológico. Para um pedal ainda mais tranquilo, siga algumas medidas simples de segurança. Use capacete e equipamentos de sinalização. Verifique os pneus, os freios e a corrente. Faça manutenção periódica na sua bike. E lembre-se, beba água antes, durante e depois da pedalada. Vá de bike, vá seguro. Uma parceria Rádio Senado. Você está escutando o programa Domingo Esportivo. Legal, bom demais esse programa de domingo, 29 de janeiro de 2023. Estamos a alguns dias de começar o campeonato estadual 15. Olha só, tá perto, hein? É 28 mais 15, 43, mais 2, 45 dias. Ou seja, estamos a 45 dias de a bola rolar pelo Campeonato Estadual de Roraima 2023, 11 horas e 34 minutos. Amanhã, Raniel Almeida, pode sintonizar no canal 57.3 da TV Assembleia, que vai ter um programa sensacional com o seu Gersino. Conheceu o seu Gersino, Chiquinho? O avô do Jeremias Nascimento. Nós gravamos com ele um programaço lá na Praça da Aparecida. Uma história fantástica, que é o propósito, é a proposta, é a ideia do programa... Qual é o nome do programa? Memórias. Memória do Esporte. É, que eu tô precisando. Esqueceu, senhor? Eu tô precisando. É. Então, Memória do Esporte, toda segunda, na TV Assembleia, canal 57.3, embora 7h30 da noite. Acabou lá, é meia horinha, né? É meia horinha. Acabou, já vai pro YouTube do Arena Esporte. Dá pra ver em paralelo. Tá, você pode ficar vendo o Arena. Não, que começa... É meia hora depois, Ah, tá, então, veja... já pula pro outro. Eu acho que esse programa Memória do Esporte começar às 7h30, que é pra ser antes do... Isso, alavancar a audiência. Exatamente, aí entrega pra live do Raniel Almeida, em breve, lá pela metade, antes de começar as competições nacional, nós vamos gravar com Chiquinho Viana, ele não sabia, sobre esta memória gigantesca de títulos que ele tem. É título que não cabe num trem cargueiro. Fazer um programaço aí, parcelado. É verdade, dá pra dividir. Dá pra fazer uns 15 programas, porque são 11 títulos estadual. Bernardo, pelo São Raimundo. Só pelo São Raimundo. Ainda tem os títulos que eu não sei. Jogador também? Sim. Só para abrir um espaço aqui sobre o que a gente estava comentando no Bastidores, que no Bastidores é bem legal também, se tivesse uma câmera aqui... No Bastidor é outro programa. É verdade. É sobre o Raniel falando com o Bernardo Silva sobre o Vivaz e o São Raimundo. Que você é torcedor dos dois. Torcedor. Mas eu não teria problema nenhum também, tipo, se fosse. O que acontece? É que é sobre essa... são muito acessíveis, qualquer coisa a gente conversa e dá muita matéria. Se for escrever qualquer coisa, eu falei, vou escrever sobre o Carlos Sá. Aí eu começo a escrever, eu tenho certeza que alguém vai me responder, então vou ter. Coisa que eu não encontro em outros clubes. Então eu falei para eles aqui que o meu maior desafio nessa temporada vai ser fazer, primeiro, que o São Raimundo começa a temporada quando não tem mais nada acontecendo no estado, que é a Copinha. Então eu preciso ter assunto para falar. O que é Copinha? Então é foto... É fim de jogo, é gol dos atletas, é foto dos caras, é fazer um Media Day, é conversar aí nos treinos. E nesse ano, o São Raimundo foi campeão no campeonato, no ano passado, Campeonato Roraimense, foi campeão no feminino e no sub-20. A exceção é do Grêmio Atlético Sampaio Gás, que foi campeão no sub-17. Então, eles também estão encarando isso como um desafio inédito, porque é inédito, é a primeira vez que eles vão ter isso. E eu já conversei com o Noca, com o Cadu, com o próprio Juliano, que trabalha essa parte de marketing deles, né? Que ele trabalha essa questão lá. E aí eu falei, cara, eu preciso muito de vocês, que vocês me ajudem também. Porque esse mesmo tratamento que tem os garotos, porque é base do São Raimundo, eu preciso que vocês
me ajudem para que a gente possa ter. Por quê? O São Raimundo nunca tinha passado na primeira fase da Copa do Brasil Sub-17, conseguiu fazer isso em 2 oportunidades, que já é um feito inédito. O Roraima chega agora com gás, que é um time completamente desconhecido pro Brasil em termos de base. Como é aquela coisa que São Raimundo jogar com o Santa Fé, ninguém sabe quem é. É o gás que vai ser pro Brasil inteiro agora nessa temporada. Então o que eu quero? Já falei com o Nock, repito de novo. Se vocês me derem essa oportunidade de a gente poder fazer foto dos teus jogadores, da comissão técnica e tratar vocês do mesmo jeito que tem uma copinha, vai dar certo. Você vai ver que não é questão de torcida, é questão de ter coisa para trabalhar, como é que a gente fala? Matéria-prima para trabalhar e valoriza a marca de vocês, os patrocinadores de vocês, que é o que mais vale, porque todos os times sofrem com essa questão financeira e pedir um apoio já é complicado. Agora eles aparece muito lá na TV Assembleia, aparece lá na Arena Esportes. Fortaleza tem a marca deles. Então, para mim, o meu desafio nesse ano é fazer isso com gás, mas desde que eles também possam... o famoso me ajuda a te ajudar. É isso. Passemos para outra. Posso fazer uma, professor Chiquinho? Antes, só cumprimentar aqui o Francisco Anito Pereira, é chará do professor Chiquinho. Aqui ele está dizendo, aqui é Chico. É Chico mesmo. Do rádio em Santa Luzia, Paraíba. Estamos Santa Luzia do Paraíba. No estado da Paraíba. Isso. Tem Ivonis Lacerda aqui. Estamos também internacionalmente aqui, ó. Só que ele já mora aqui com a gente aqui, é o radialista Graf Bernal. Venezuelano, está com a gente aqui, né? Nosso hermano, ele fala o seguinte: parabéns, amigo, na escuta. A minha pergunta, professor Chiquinho, é a respeito das metas, né? Estávamos lá na apresentação do elenco, lá no tapete do Sesc, isso, transmitimos ao vivo, e o senhor falou a respeito das metas, né? Do grande sonho, né? Que é passar de fase na Copa do Brasil. Na Copa Verde é praticamente uma obrigação, né? Pelo adversário que vem. E na Série D, há uns anos, né? Tanto o senhor, o presidente Sérgio Caranguejo, inclusive com a gente lá, né, na época Arena 107, depois a Arena Esporte também, como o Marlinho falou, sempre muito acessível, vocês falavam que a Série D, passando de fase, acaba sendo custo. Muito caro. E daí, vamos lá, as metas reais, professor, o que é possível? Obviamente, é o Enia? É o Enia, Benes? Não sei como é que chama. É o Enia consecutivo, né? É o Octa, né? Foi o Hepta? Foi o Hepta não já rolou faz tempo? Mas depois do Hepta é o Octa. Então, agora... É o 8 agora. É o Octa campeão. Eu jurava que já era o Enia, né? Que é tanto título, professor, que a gente se perde. No geral era desse do Enia. Que a gente acaba se perdendo. No geral é 11º, que tem um nome que fala lá que eu não sei. A respeito de todas essas competições, quais são as metas reais? Estadual. Temos que vencer. Vamos fazer de tudo para vencer. A primeira meta é o estadual. Copa Verde que você falou. É estranho, né? Falar isso. Futebol roraimense com a criança, mas é obrigação nossa. Não tem como, nós vamos ter que passar essa etapa. O futebol roraimense hoje está muito acima. Tá cobrando da gente a coisa que... Na verdade, Chiquinho, eu digo que não é o futebol roraimense, é o São Raimundo. Isso a gente deve muito ao Sérgio, ao Jorge, ao Beto, essa organização atrás lá e a comissão toda que a gente trabalha. Isso às vezes as pessoas confundem. Então vamos lá. Copa do Brasil, cara, é um sonho. Agora nós dependemos do sorteio. Nós vamos... Não é falar, não é exagerar, um Grêmio. É um sonho de vencer, mas aí você tem 100%. Na real, isso aí que a gente não... O jogo com o Cruzeiro, minha sobrinha estava em Goiás, aquele primeiro jogo, eu passei um áudio para ela, falei, filha, sabe o que está acontecendo? As pessoas acham que a gente vai ganhar do Cruzeiro. E ela mostrou para um colega, os caras começaram a rir. Mas é o treinador? Não, mas é a real, cara. Sim, claro. É uma coisa muito difícil. Mas, bicho, fizemos um bom jogo, o Grêmio não foi bem, chegar aqui, ficar rebolando. Não é fazer que nem o Ceará botou tudo na vida. Aí é diferente. Aí a gente pode ter uma chance maior. Mas, assim, isso é um sonho nosso, porque financeiramente a gente consegue uma independência aí por uns 2 anos. Sim. Então, nosso planejamento todo é voltado no primeiro momento para a Copa do Brasil. E esse sorteio está me amargurando. Até a gente conversou uma situação que a gente tinha colocado sorteio. Já fiquei sem culpa dormir. Do Bernardo. Eu já fiquei sem dormir. Caramba, o sorteio hoje. Aí eu pesquiso todo dia. Eu passei mensagem. Me ligou. O Bira também me acho que isso não é isso. Eu falei, não, cara, eu estou vendo também. Porque a gente fica pensando o tempo todinho. Sorteio, eu preciso assistir. Fui eu que vendi o Benson, mas foi fiado, até agora não me pagaram. Aí, assim, o nosso sonho é a Copa do Brasil. Acho que um momento desse. E hoje, mudou a nossa cabeça um pouquinho, a gente tem custos. Mas, cara,
o que a gente fez esse ano, ele despertou uma coisa que uma ambição maior. A gente pode ter condição do acesso, a gente vai ter um investimento um pouco maior. Mais robusto. Porque a gente foi reconhecido. Quando eu falo a gente, um todo, os meus jogadores praticamente todo mundo levou todo mundo, porque os cara viram. O que acontece isso hoje é que os outros jogadores também. Ontem eu estava em casa e abri o Instagram, um garoto pelo Rio Branco, um volante alto, esquerdo, que eu vi jogando. O cara ligando para mim, querendo uma oportunidade. O cara aí eu passei mensagem para o meu colega que é treinador do Rio Branco, preparador físico, Chiquinho, ele é titular aqui, pô. Então os caras estão. Por tudo que a gente fez no ano passado, então assim, isso abre. Muitos jogadores que vieram esse ano é por causa disso, que sabe da nossa. Antigamente a gente abria, de certa forma, mão da Série D pela situação financeira, até foi questionado. O Jorge era um dos que questionava, porra, tu falar para os caras que não tem, porque a gente já estava na raspa, já não tinha, só tinha para pagar aquilo, a gente reduzia salário, e tu mexia no bolso de jogador, meu irmão. Aí perde eles. E agora não, a gente conseguiu chegar inteiro, conseguiu chegar e um pouquinho de falta de sorte naquele último jogo. Pois é, encarar o motoclube tanto aqui quanto lá de igual para igual. Foi muito diferente do que foi em 21 contra o Paragominas. Ali foi muito dolorido, né? Tu imagina, Raniel, eu jogando. O time do São Raimundo, time bom, os caras bebiam pra caralho, meu irmão. Peguei de 10-0 lá em São Luís. Minha última passagem que eu tinha ido lá. O São Raimundo era amador ainda, aquele negócio. Caralho, eu cheguei lá, eu olhava assim, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai ser um pesadelo. Isso aqui, porra, quando nosso time conseguiu jogar. Aí até eu falava muito com o Belão, eu falei, pô, Belão, minha última experiência aqui, meu irmão, não foi boa. Não foi boa. E a gente conversava, e isso tudo refletia. Eu falava muito pros caras, que eu já sofri demais. Aqui assim, pô, fizemos uma partida perfeita. Perfeita. Alguns jogadores que eu te falo, de convencimento, Marcão, muito tempo sem jogar comigo, Marcão fechou. Os caras jogando muito. Pra ter uma ideia, cara, eu perdi meus 5 batedores saíram do jogo. Meus 5 batedores saíram do jogo. Saiu o Raí, saiu o Belão, saiu o Wander, saiu o Juninho, foi um outro. Saiu uns caras, o fininho, pô. Os 5 eu perdi, meus 5 batedores, tá entendendo? E mesmo assim a gente dá assim, foi. Mas aquilo dali para mim foi um marco. Eu chegar no vestiário chorando, eu fui chorar escondido no banheiro, cheguei lá, já tava Belão, aí já tava cada um chorando para um lado, cada um Gerinha chorando, todo mundo, mas assim, porque a gente sabia que a gente podia ter dado mais. E tu falou uma situação, você vê assim, a rivalidade de futebol, desse planejamento que a gente tá falando, a rivalidade é imensa, imensa, demais, os caras do Sampaio pagando pra gente ganhar para tirar um moto, porque o moto ia ficar na competição até esse ano, né? Então assim, isso criou uma ambição na gente. Então, Série D hoje pra gente, porra, agora a gente já é cobrado assim, tem que classificar. Antigamente, o maior sonho da gente era classificar na primeira etapa. Agora não, tem que passar na segunda. É uma obrigação. Cara, me veio uma coisa na cabeça. Eu tenho contatos com alguns jornalistas de lá e daqui. Inclusive, tem um cara da Band, que a gente é colega, e ele vai estar no jogo do Fluminense. Eu vou pedir para ele gravar um áudio com um jogador, eu vou te dar de presente essa daí. Se eu te falar uma coisa, que quando antigamente eles perguntavam da gente, de mim, do Ivo, assim, porque a gente troca ideias, sobre como era o futebol roraimense nessa questão, né? Porque o time vinha aqui, era certeza de que vocês iam tomar. Era vocês? Lá no Piauí eles assim, era batata. Eles não era batata, era jogo. Só que quando vocês começaram a mostrar que o futebol roraimense tem que ser, e como tem que ser mesmo respeitado, claro. Mudou muito. Inclusive os nossos vizinhos, pô, os amazonenses. Eu tenho contato muito com eles ficavam tipo, como é que um estado que não tem investimento? Porque lá é investimento, de verdade. É dívida que é dívida mesmo. 5 milhões e pouco o Estado forneceu para ele lá, Estado e município. Eles, e aí, então, milhões. Tu vê como é que é a questão. Tem criação de identidade visual do logomarca, de tudo, as rádios tem espaço, enfim. O que eu quero dizer é que nesse jogo, especificamente com o pessoal do Maranhão me veio com um tratamento, porque eu consigo ver como às vezes eles tratam a gente como, tipo, não é desprezo, mas tipo, lá em Roraima é assim, lá não, chegavam comigo e perguntavam, cara, e o São Raimundo, é verdade disso, tá, mas e aí, como é que tá essa questão da preparação física deles e tudo, que vocês ganharam muito com o professor, que eu chamo ele de... Fábio Luiz. Mas que eu chamo ele de que veio pra cá pro Tricolor, enfim. E aí, tipo, o tratamento da imprensa de maranhense, comigo, pelo menos, pô,
era diferenciada demais, de muito respeito para com vocês, né, com os jogadores, mas sobretudo sabendo dessa briga local entre Sampaio e Motoclube, porque de qualquer forma, querendo ou não, a casa ali estava muito com um grande número de torcedor. Era um São Raimundo que perdia no pênalti, que não perdia, estava sendo eliminado sem sofrer derrota. Era um São Raimundo que na temporada anterior tinha feito uma boa Série D, classificando com rodadas de antecedência, com 10 jogos de invencibilidade, 6 jogos, 4 empates, e aí faltava algumas coisas, então tu olhava para o futebol norte. Era o Castanhal no Pará e o São Raimundo em segundo em 2020, e então veio crescendo em 2021, fica na mesma chave e quem vem pro Canarinho percebia que aqui era a força do São Raimundo, mas a gente via o São Raimundo fora, a gente não duvidava que o São Raimundo poderia no mínimo empatar. Pelo respeito com o trabalho do Chiquinho também, eles conheciam o Chiquinho Viana, obviamente, por ter pesquisado, mas pelos resultados nos últimos jogos. Isso quer dizer o quê? É um respeito que outros estados têm com o nosso futebol, mais especificamente pelo que São Raimundo tem feito. Porque a gente tinha em paralelo o Gás, do outro lado, que o Gás... A gente somava... Eu queria muito que o Gás pontuasse, empatasse, porque era um ponto na nossa federação também, é um ponto pra gente, né? E não vinha isso. E quando veio o Náutico, aí não tava dando liga, então era um extremo muito oposto. Agora... Então eles já respeitam a gente, assim, o que eu posso dizer pra você em termos de escrever matérias também. Agora, do Gás, naquele ano, Ranil, a gente esperava muito. Seria correto dizer que do Náutico a gente não esperava nada? Mas tá doido, foi uma decepção, né, o Náutico, assim, né? O Gás já era esperado porque tanta troca, né? Vinha pacote, 5 jogadores. Não, mas quando eu digo... Vem técnico... Mas eu digo, quando da partida, o Gás, naquele ano, 2021... Era um time muito interessante, um elenco muito bom. Treinadores. De brigar para título. Muito bom. De brigar para título estadual. Não, estou dizendo na Série D. Sim, então, quando ele sai do estadual, que inicia a Série D, eu particularmente, esperava muito. Não só, ou nem por ser torcedor, que o ser torcedor para mim é uma coisa muito diferente do fazer futebol, mas pelo elenco, pela robustez que demonstrava. Já do Náutico, eu confesso que eu não esperava absolutamente nada. Não, e isso também dava aquela esperança, porque de 2016 até 21 ali, o São Raimundo nunca tinha perdido, né? No estadual. E o Gás consegue essa proeza de fazer 1-0 no time do professor Chiquinho. Então era uma das coisas que também a gente achava. Esse Gás vai. Mas, era do Edinho Canutão? Aí já o Náutico, não, meu Deus. Aí o Gás, gás, foi logo na arrancada. Essa nossa conquista de respeito, por exemplo, no Acre a gente chega, repórteres, vocês são o rei do Acre, eles começam a comentar. As nossas últimas ganhou os dois, né? Inclusive a gente disputa Acre, o campeonato estadual do Acre. 4 anos a gente tem ganhado todos os jogos lá. Então, assim, isso, agora no curso na CBF, eu estava sentado numa fileira, eu, Flávio Araújo, simplesmente o rei do Nordeste de acesso, meu amigo. Ele é monstro, né? Aí sentava eu, Flávio, e, tava Danilo, Paulo Baier, tava os caras da categoria feminina do São Paulo, do Corinthians, os caras da Ponte Preta, tudinho, Guarani, atrás, muita gente. E aí a gente, ficava eu pro professor Flávio lá, mais ouvindo do que... o pessoal mais jovem, falando e tal, e passou um cara pra gente, o Belão me ligava, não baixa a cabeça aí não, professor, para com isso, não sei o que, não fica triste não. E o cara passou, olhou pra gente, tava eu e o professor Flávio, o cara passou e disse, os dois calados aí, né, os dois. Maior acesso do Brasil, professor Flávio, maior campeão do Brasil. Aí o professor Flávio olhou pra mim e falou que eles vão no site que tem do Egol, vai lá, pesquisa, olha pra tua cara, pega teu nome, então eles sabiam de todo mundo. De todas as coisas engraçadas. Chegava professor, não sei o que, trabalhou na base do Flamengo, então, os caras já pegavam o nome dele lá e botavam no Egol. Os últimos jogos dele pelo Flamengo, 6 jogos, 2 derrotas e 4 empates. É retranqueiro. Da vida de todo Chiquinho, 2 perguntas em uma, e você pode dar a resposta do tamanho que você quiser. Primeiro, o que de bom você traz do curso que você fez recentemente, número 1, e número 2, o que esperar do São Raimundo no estadual, uma vez que
dos adversários não se sabe absolutamente nada. Nem nós que somos bisbilhoteiros sabemos. Eu sei. Vocês Eles vão fazer tudo contra a gente. Então tá pronto para isso. Mas é pouco. Eu digo para eles o seguinte, eu digo para todos. Não adianta você se preparar para ganhar de São Raimundo. Vai ser essa. Porque basta ganhar de São Raimundo uma vez na final. Verdade. Ganhe dos outros, chegue na final e dispute com o São Raimundo e ganhe. Porque se ficar só... vou ganhar de São Raimundo. Jogar a primeira, toma de 5. Jogar a segunda, toma de 8. Aí, baixa 4. E daí, vamos lá. Respondendo a tua pergunta. Ontem minha esposa fez a mesma pergunta sobre isso. Perguntou sobre o que tu... Um leque, não é que a gente estava errado, mas abriu-se um leque maior de conhecimento. Muitas das coisas que nós fizemos, a maioria estava certa, algumas erradas. Por exemplo, eu cheguei na final com 15 jogadores machucados ano passado. Tivemos um pouquinho de culpa na pré-temporada, eu especialmente, que eu cobrava mais do Fábio. E isso lá foi muito resultado, que eles falavam muito da preparação, que é como se fosse uma carga de um celular. Tu tá 100%. Tu joga, ela vai baixar para 10%. Vai baixar para 20% no dia seguinte. No segundo dia, tu vai estar zerado, tua bateria está descarregada. E era o segundo dia que a gente apertava para trabalhar. Totalmente errado. Então, talvez a gente tenha machucado muita gente disso. E muitas coisas assim, me auxiliou nisso aí. No curso, aí você essa aprendeu a dosar essa psicológica, tá entendendo? Essa situação psicológica que muitas vezes você acha que é frescura, eles precisam. Eu tenho hoje jogadores, por exemplo, o Rian. As pessoas falam para mim que o Rian só joga um tempo. Eu não concordo. Eu fico puto. Mas 90% das pessoas falam isso. O Rian só joga um tempo. Tu bota do início. Então. Gerinha precisa da bola entrar. Não é? Então, coisas que talvez não estejam ao meu alcance, eu trabalhar, talvez a conversa possa auxiliar isso. Então, muitas coisas melhoram nesse sentido. Você vê muitas experiências, muitas coisas que a gente batia na tecla, a gente hoje tem convicção e tem certeza. Isso então clareou muita coisa. Você vê muitos profissionais com muita dificuldade, igual da gente, ou pior. Então, isso facilitou. Estadual, cara, todos contra nós. A gente não vai poder. Pode haver combinação de resultado, pode haver... Não estou acusando isso, mas pode haver. Os caras não vão querer pegar uma equipe mais forte na final. Entendeu? Pode haver. Então, a gente tem que... Eu falo para os meninos, os que estão chegando, os que já trabalharam comigo, a gente opta muito. Estadual é guerra. O Ícaro, que está comigo, o Ícaro agora vai falar para os caras. O professor falava e achava que não era verdade. Vai ter de tudo, pô. Vai ter juiz te xingando que tu não joga nada. Os caras não existem, se existe, sim, aqui tem, pô. Tem um cara que tu vai estar na rua, e tu pensa que ele é juiz, o cara vai te marcar, mudou muito isso hoje. Mas assim, vai ter muita coisa. Vão tentar te agredir fisicamente. Professor, mas não pode, vai ter. Então, assim, evita, vamos fazer isso. Muita coisa. Estadual, os caras vão jogar, não é um jogo normal, é a vida dos caras. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio para isso, não baixar a esse nível de reagir, mas também tem que ter o foco e a determinação para conquistar e fazer história. Eu falo sempre para os caras, nós vamos sempre para fazer história. O nosso sonho é fazer história. Canil. Não, o interessante é isso, né? No curso lá o professor viu, né, a importância do regenerativo, né? Essa questão da carga, da fisiologia aí, né? Então é um São Raimundo que também vai vir muito mais forte. Muita gente falando, né, professor? Acho que o senhor ouviu essa crítica, que era um time de um nível técnico baixo, só que ganha de todo mundo, 11 vitórias. Avaliou bom. Eu estou sorrindo aqui de uma outra situação. Qual é a situação? O Robson Belo, meu colega de profissão lá do Castanhal. Lá do Castanhal. Ele foi fazer o curso da CBF, o time dele estava ganhando todos os jogos. E aí ele veio depois do curso da CBF, não ganhou mais nenhuma partida, foi demitido. Desaprendeu. Mas porque você... Realmente são fases que você tem que aproveitar. Até eu brinco com o Robson, e aí o curso, Robson, vamos para a prova, fazer para trabalhar a instalação. Fora disso, vamos dar um tempo, eu tenho que ganhar alguns jogos aí. Primeiro, se eu ganhar alguns. Professor, esse que o senhor fez agora é a licença... Licença A, que dá direito a trabalhar qualquer equipe do Brasil, de Série A, tudo. E foi reconhecido agora pela Conmebol, você pode trabalhar, inclusive, no Sul-Americano aqui todinho. E não chegar a tocar na ferida, né? Porque o curso lá que a AFA faz, o caboclo pode trabalhar na Europa. Sim, porque na verdade é um reconhecimento. Não estava havendo. O nosso
o professor, o mentor, ele passou aí para a Conmebol e ele foi aceito agora. Já foi aceito para se trabalhar, foi ser equiparado, faz um nivelamento pela Conmebol e aí você já pode. Foi reconhecido há 15 dias atrás. Boa notícia. Legal. Eu tenho uma pergunta para finalizar minha Rápida. participação, é a seguinte, eu já sabendo, eu sei a tua resposta, obviamente, mas quero saber. Vem aí, o Juninho você tinha passado a abraçadeira simbolicamente para ele, sem o Tavinho e sem o próprio Belão. O Belão volta e o Tavinho já voltou. A tua abraçadeira vai para quem agora, Chiquinho, nesse primeiro momento? Não, é automático. Eles sabem disso. Dúvidas? É a sequência de trabalho. Tavinho não entra nessa lista. Tavinho não entra, ele está bem atrás, ele vai ter que conquistar o espaço dele. E hierarquicamente tem isso daí. Belão, Júnior, Siri, João Paulo, tem mais gente, talvez o Paulo, hoje isso é uma sequência de... Os caras que estão mais tempo comigo, que tem mais... Que não é ter mais tempo, senão seria o Igor. Sim. Mas aí não dá. Não, Igor. Tá atrasado, mas eu ia perguntar, Chiquinho, porque não, mas esses doidos aí eu gosto do meu time. Igor, Carlinhos, vou estar Precisa de uns dois. É problema? Quer problema? Pega aí. O Igor, ele é tão diferenciado que na apresentação, na hora cada um passava e dizia a posição que joga, né, ele coringa. Ele joga, e realmente ele faz. Mas Chiquinho contra o Gás, bota ele no gol. Não, e outra coisa, professor, é o roraimense que jogou todos os jogos da Copa do Brasil, com exceção do ano passado, né? Enfim, ele próprio sabe por quê. Culpa dele. Né? E é um cara que fez muita falta e a torcida gritava o nome dele. E ele, filha da mãe, nem para me defender lá. Não, eu não fui vacinar. A última rapidinho. Professor, o senhor também acredita muito, né, nos seus jogadores. Eu acho que não é à toa que por isso que o senhor trouxe também de volta aí o Gerinha, né? Que eu estava ouvindo, indo fazer o nosso jogo do Náutico lá no Canarinho e ouvindo o jogo de vocês, que era mais cedo, contra alguma equipe lá do Amazonas, do ano passado, não sei se foi o próprio Amazonas. E a imprensa não, a rádio lá que eu estava ouvindo, o pessoal descendo a lenha. Que é um ex-jogador em atividade, e aí o senhor acredita nele e traz de volta aí pro elenco. É um cara que ele guerreia, é o que para mim é importante. Essa semana eu falei pro Fábio, nossa equipe da Fábio é evangélico, Sérgio é evangélico, eu sou católico, vou pra igreja. Eu sou evangélico. Tá, tranquilo, a gente respeita isso. Tem o Val, que a gente suspeita que ele é macumbeiro, né? E aí eu falei assim, o professor Val me manda muita oração evangélica. Então já tira. Pode tocar um tambor também, Gelinha, eu vou fazer um trabalho e tal, mas eu vou ter que levar ele para dar um banho. Tá boa. Tá bom, gente. Chiquinho Viana, muito obrigado. Benção Santana, muito obrigado. Renan Almeida, muito obrigado. Domingo tem mais, a partir das 10 horas da manhã aqui na Rádio Assembleia, com o Valdenir Bentes, que está de volta no próximo domingo de férias até sábado. Um abraço para todo mundo. Obrigado.